pandemia, né? Então, já temos eu sou um elemento de bagunçador do discurso, então, porque a minha proposta não é validar, mas é provocar e estruturar. Eu sou sanitarista, eu venho do Rio Grande do Sul, de uma colônia de pais, de uma área de agricultura, que onde antigamente todo mundo ganhou a terra no Brasil, a colônia nossa tivemos que pagar, mas também a gente não tinha dinheiro, né? Foi o processo dos primeiros industriais, cooperativa, social do país. Por isso que eu tenho essa cara de gringo, mas eu sou povo brasileiro, confio em mim, vim de uma família pobre, enfim, eu partilho da luta, mas também entendo da estrutura do racismo, tanto do processo de genocídio dos povos indígenas. Agora, entendo muito do racismo estrutural do povo negro, partilho dessa dor, e a gente acha que não consegue um SUS integral se a gente não colocar isso em discussão. Olho para uma estrutura importantíssima dessa caminhada. Já estou no Sistema Único de Saúde há mais de 20 anos. Então, eu queria, a partir desse, agora que vocês conhecem, eu sou professor da Universidade de Brasília também, de saúde coletiva, sou coordenador do GT de Racionalidades Médicas da Brasco, e eu queria aqui deixar uma homenagem muito grande, porque eu não estaria aqui se não fosse por uma pessoa incrível que nos deixou esse ano, que é Madel Terezinha Luz, foi minha mestre, foi minha mãe. Eu pude trabalhar com ela. Com certeza. E uma senhora de 1,50 m, era uma gigante, e que eu não seria o pesquisador que sou, o militante que sou, se eu não tivesse tido a dádiva de ter a presença e conhecimento dela. Então, acho que esse congresso também é um resultado dela, acho que é a manifestação espiritual da estrutura dela, da generosidade e da potência intelectual para fazer essa saúde coletiva. Então, eu tenho esse compromisso que eu herdo dela também, de ter um aspecto muito crítico e estratégico. Senão, a gente é de fora. Abraão, querido, falou que a gente é periférico nessa estrutura, mais do que periférico, a gente é contra-hegemônico, e a gente está dentro de uma esfera, infelizmente, que o SUS tem a alma, desde a conferência, da 8ª conferência, de se construir a partir da década de 90, como o Sérgio Arouca falava, um projeto civilizatório. O que é um projeto civilizatório? Se ele não for baseado em justiça social e numa integridade, numa integralidade, né? Olhar o corpo como um todo, não só a partir da doença, olhar para a universalidade. A gente está na saúde da fronteira, a gente atende os irmãos uruguaios, os argentinos, quem estiver ali, quem vier visitar de fora, se quebra aqui e é atendido aqui. É um sistema generoso, pautado nos maiores valores que a humanidade pode ter. E acho que é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai discutir essas práticas. Essas práticas, elas partem de um outro tipo de pensamento, que é o biomédico, né? Que ele é centrado na doença, ele é pautado por uma coisa que eles chamam lá de positivismo. Você quase pergunta e não reflete muito, é aquilo e pronto. Ele é muito focado na estrutura da doença. Essas práticas, elas vêm de uma outra construção, de uma perspectiva do ser humano, de uma vitalidade, de um processo de muito maior que o cuidado, esse cuidado que as práticas geram, seja as complementares, integrativas, seja as medicinas tradicionais, e respeitando aqui no Brasil o povo indígena, que chama medicinas indígenas, né? Elas partem de um outro local, do entendimento de uma outra lente estruturante, que a Madel Luz chamou de racionalidades médicas. E ela, a partir de uma justiça epistêmica,
ela teve um trabalho danado para botar todas elas ombro a ombro e dando o valor igual para elas. A partir disso, a gente tece comparações. Então, a gente, não é que a gente queira, não esteja excluindo a biomedicina do processo. A gente não consegue, porque a gente é peixe pequeno, né? Mas está num processo onde a gente, inclusive, possa fortalecer ela com cuidado humanizado. O pessoal lá fora chama One Health, né? Saúde única. É outro conceito colonizador que veio para cá. A gente já tem dos povos ameríndios, dos povos dos povos originários das Américas, o conceito de bem vivido, de bem vivido, né? E que é nosso. Então, por que a gente não começa a pensar nisso e a estruturar, onde essa conversa que a gente coloca hoje, das PICs, ela começa, na verdade, a ter um dimensionamento. Eu apresento para vocês uma nomenclatura hoje que eu acho que ela é mais potente para o Brasil, da Organização Mundial da Saúde, que é a medicina tradicional, complementar e integrativa. As nossas PICs, que estão, das 29 que estão dentro da política, elas estão dentro das medicinas complementares e integrativas, né? Então, por isso, e elas têm uma grande limitação. Eu não chamaria elas a priori, eu concordo com o pensamento estrutural, mas eu não chamaria elas de racista para não chutar cachorro morto. Mas, porque a gente não tem recursos, a gente não tem força política, a nossa força é nossa, né? E então a gente tem que chamar o SUS é racista. O SUS é racista. Mas eu também não quero chutar a minha bandeira de luta. Eu quero criticar, eu quero que ele seja cada vez mais inclusivo. Eu acho que ele não deu conta dessa pauta aí. Por ausência de força, de vontade política, mas não de mobilização popular. E aí é que a gente entra. Aí nessa estrutura, a medicina tradicional, a MTCI, né, Medicina Complementar Integrativa, a medicina tradicional entra com essa força que falta para as PICs, e que o Dr. já falou, o nosso colega indígena também ali falou, dessa ausência dessas práticas dentro da Política Nacional de PICs. Então, a gente tem, se a gente for fazer um resgate histórico, nós temos a medicina egípcia, nós temos a medicina ayurvédica, a ayurvédica está dentro do SUS, que são dotadas mais de 5.000 anos atrás. E se a gente olhar para a nossa medicina ameríndia, a gente tem registro arqueológico de mais de 10.000 anos atrás. Então, o cuidado, ele se confunde com o que nos faz humano. E esse reconhecimento desse saber tradicional, desse processo, ele é fundamental. Ele vai ser fundamental para colocar isso para diálogo. E também, entrando na provocação com vocês, que quando a gente coloca MTCI no Brasil, a gente vai ter uma oportunidade muito maior de diálogo com as políticas do que só a política de práticas integrativas e com a política de plantas medicinais. A gente vai ter a política nacional de cuidado integral da população negra, a política da população indígena, dos povos, das alas, dos campos da floresta. Nós vamos ter a própria promoção da saúde, dando uma liga nisso. A política dos povos ciganos romanis. Então a gente entra e abre uma outra estratégia e também a gente já teve algumas vivências e já teve algumas derrotas. Eu não acho que as PICs dê conta das medicinas tradicionais. Eu não acho que elas dêem. Mas não significa que elas não vão estar do nosso lado da trincheira disputando pelo modelo de cuidado. A gente vai estar... O nosso sentido de cuidado é o mesmo. O holismo, o cuidado humanizado e estrutural. A gente tem uma política indígena própria que tem que ser revisitada para incluir essa dimensão das medicinas indígenas. Agora, eu pude participar há uns anos atrás, dentro da OPAS, de criar um grupo de trabalho de medicinas indígenas para reconhecer isso. Depois, nesse governo, foi incorporado na estrutura
da CESAI, e agora saiu e aí eu, como pesquisador de política pública, de saúde coletiva, de como se implementa essas iniciativas no SUS, eu tenho que criticar um pouco, porque a gente reconheceu os especialistas indígenas, que são fundamentais, mas a gente ainda não reconheceu a medicina indígena. Então, eu acho que deu um afobamento. Eu acho que a partir disso, a gente olhar isso e colocar dentro da política indígena é mais forte do que botar a política indígena dentro das coisas. A gente teve no Rio de Janeiro algo que foi bastante divulgado, não sei se vocês